Já estamos de volta com Hora Geral nesta manhã de terça-feira. Estamos conversando com o Marcelo Teixeira, presidente do Sistema Santa Cecília de Comunicação e pró-reitor administrativo da Universidade de Santa Cecília. Marcelo, um programa especial de um ano. Eu quero aproveitar essa oportunidade para que você faça uma análise junto com os nossos telespectadores. O atual prefeito Paulo Alexandre já está há 1 ano e 8 meses à frente da Prefeitura de Santos. Foi eleito em 2012. Houve também uma renovação na Câmara de 51%. E dos prefeitos da região metropolitana, nós tivemos aí uma renovação de 6, 3 permaneceram na sua reeleição. Qual a análise que você faz da cidade de Santos? Um balanço da administração do atual prefeito Paulo Alexandre, Marcelo? Douglas, nós notamos que a tendência natural do eleitorado é da renovação. Você nota nas mais diversas praças e cidades que há uma necessidade, né, uma oxigenação. De uma nova oxigenação, exatamente. E o Paulo Alexandre veio com essa expectativa, tanto que houve uma expressiva votação do Paulo Alexandre aqui na nossa cidade. Sim. Uma das mais fortes e históricas em termos de aceitação e de urnas de um candidato a prefeito. E essa expectativa, obviamente, diante das promessas de campanha, diante de todo o trabalho desenvolvido em campanha, cria uma ansiedade de resultados. Uma ansiedade. Ao mesmo tempo, você cita 1 ano e 8 meses. É um tempo suficiente para você desenvolver um trabalho, mas não total para que você consiga alcançar as suas metas. Até porque as próprias propostas do prefeito eram propostas realmente diferenciadas. Sim. E que, creio que exige um tempo para que ele consiga consolidar esse trabalho. Muitas vezes, até um candidato, quando tem a sua plataforma de trabalho nos 4 anos, ele até apresenta uma nova para o desenvolvimento dos 8 anos seguintes, né? Nos 4 seguintes para completar um ciclo de 8 anos. Então, eu acho que, óbvio, nós estamos muito otimistas, muito esperançosos de que todo o trabalho desenvolvido, até mesmo pela renovação no secretariado, que houve em termos também de mescla da experiência, mas há também muitos jovens que nós conhecemos que estão desenvolvendo trabalhos nas mais diversas pastas. Então, nós estamos realmente muito otimistas e acreditando muito nas propostas e de que a cidade, de fato, consiga, junto com o apoio da Câmara, obviamente, que houve também uma renovação muito interessante, que nós consigamos fazer todo o trabalho, como nós dissemos no bloco anterior. Nós precisamos, de fato, de enxergar de uma forma geral, de uma maneira macro, a nossa região. De enxergar de uma forma mais futurista, para que a gente alcance mais resultados em termos não muito de ficarmos centralizados em situações que são realmente rotineiras, cotidianas. Nós precisamos realmente de políticos com iniciativas pioneiras, arrojadas, né? Lógico, com muita responsabilidade em termos daquilo que estejam trabalhando em busca da cidade, em termos de trabalhar o endividamento, da própria administração geral, mas creio que nós precisamos de uma ousadia maior no sentido de nós recolocarmos a região. Nós tínhamos até outro dia, eu fui passando ali pelo Canal 3, lembrei eu ainda muito menino com meu pai, indo à casa do Atier, Tia Jorge Cury, ali na Minas Gerais. Minas Gerais, com a Washington Luiz. E ali íamos, às vezes, jantar, almoçar, convidado por ele, né? E eu me lembro como se fosse hoje ele recebendo grandes autoridades aqui do país, recebia presidentes da República, governadores. Isso existia um costume. Então, acho que essa nossa representatividade política precisa de pessoas como outrora, que nós realmente tínhamos uma influência decisiva nos destinos do país. Eu acho que isso que, de fato, Douglas, nós precisamos, não que nós não tenhamos hoje, mas nós precisamos ampliar de uma forma mais decisiva para que as nossas decisões e tudo aquilo que seja do anseio da população realmente sejam alcançadas. Marcelo, você está totalmente correto e essa característica que você citou de uma pessoa muito querida
o saudoso artilheiro Jorge Cury, ele faz parte da história da nossa cidade de Santos. E como você fala dos aspectos da nossa cidade, esse breve análise com relação à administração do prefeito Paulo Alexandre, eu já pulo para um ponto que faz uma interface, que é com relação ao turismo. E quando eu vejo o turismo que envolveria as 9 cidades da região metropolitana, eu não posso esquecer do Santos Futebol Clube, que, a meu ver, deveria ter um envolvimento maior com a nossa região e não só com a cidade de Santos. E a gente se depara recentemente nesses escândalos, que, a meu ver, são escândalos pequenos, se comparado à grandeza do Santos Futebol Clube. Mas eu acredito aí um pouco de falta de habilidade de pessoas que hoje não colocam como foco principal a glória e os títulos que o Santos deu, não só para a cidade de Santos, deu para o futebol internacional. Então, eu acabei colocando todos num único balaio, é o turismo e o nosso Santos Futebol Clube. Que relação que você acha que deveria existir para que essa região também fosse lembrada através do Santos Futebol Clube? Você nota, Douglas, a pessoa pode não gostar de esporte ou de futebol. Você vai a Barcelona, você notoriamente você precisa fazer um tour. E quando você passa pelo tour, você vai ao Museu do Barcelona, você vai ao Museu do Real Madrid, como referências de histórias importantes do futebol mundial, na qual se comparam ao Santos Futebol Clube. O Santos tem uma história riquíssima, maravilhosa, belíssima, na qual nós conseguimos recuperar grande parte dela com o Memorial das Conquistas, porque nós não tínhamos nem sequer um instrumento, um equipamento, porque as pessoas paravam na Vila Belmiro, olhavam, tinham pessoas até que beijavam o chão de falar, isso é um solo sagrado, eu estou num solo sagrado, emocionados de estarem na Vila. Mas a Vila não tinha uma estrutura que hoje ela possui, mas ela também parou no tempo. Ela deveria ter ampliado o investimento nessa área do turismo. Então, nós temos aqui várias alternativas quando nós recebemos na alta temporada os navios aqui no nosso porto. Nós temos milhares de turistas que congestionam o Concais e muitos desses turistas, às vezes, apenas estão em trânsito para a nossa cidade. Pegam os ônibus, transportes, vão a São Paulo, conhecem... estão aqui na cidade, por exemplo. Nem sequer conseguem consumir e deixar com que o mercado realmente comercial seja explorado. Então, acho que nós temos bons trabalhos, bons projetos. Temos hoje o próprio Museu Pelé. Recentemente foi entregue. Que é um equipamento interessante, muito interessante, até pelo número de visitantes. É um número expressivo. Mas que também depende de todo o entorno recuperado, né, Marcelo? Tudo depende do investimento, né, Douglas? Porque é o que nós citávamos há pouco. É uma região na qual o museu está sediado, que não é uma região ainda preparada. No centro histórico, no Valongo. Né? Muito interessante recuperar essa tradição do centro e acho que nós precisamos mais investimentos nessa área. Para quê? Para que não só o museu, que parece que ainda não está totalmente terminado, pelo menos eu noto pela história do Pelé e pelo acervo dele, notamos, a parte museológica. Ali eu acho que falta bastante no sentido de você enriquecer e retratar o que significou o maior atleta do século, né? O maior de todos os tempos. Então, eu acho que a cidade ela tem pontos positivos nessa área do turismo. O Santos é uma forma de explorar positivamente esse aspecto, né? Assim como outras áreas nas quais estão sendo recuperadas, a própria área da cultura, através do Coliseu, através do Teatro Municipal, através do Guarani. Nós temos realmente uma história, uma tradição, uma riqueza enorme, né? Em termos de talentos, mas nós precisamos melhorar, enriquecer, acredito, esse lado do investimento, porque tudo se faz com investimento. Né, agora, Marcelo, a gente não pode esquecer recentemente desse... Eu sei que é pequeno, mas quando tem um nome ligado ao Santos, eu penso duas vezes. Todo esse envolvimento aí de pessoas, sócios fantasmas, denegrindo o nome do Santos, uma discussão com relação ao Conselho, que acabou derrubando esse voto em trânsito, ou seja... Como que você vê essas denúncias
envolvendo o Santos Futebol Clube. Essa é uma oportunidade que eu não posso deixar de perguntar a você. Com muita tristeza, né, Douglas? Porque se você avaliar as propostas que foram feitas no início dessa gestão, da maneira agressiva como eles até fizeram as campanhas políticas, as campanhas eleitorais, no sentido de até denegrir mesmo a imagem das pessoas, principalmente a do presidente, a minha, né, no caso, a própria administração, não estavam preocupados em resguardar o clube e apresentarem propostas. O propósito deles era o poder, poder denegrindo o que fosse, até atingindo a imagem do clube para entrarem no poder, com propostas que a maior parte delas, elas não foram concretizadas. Este grupo foi unido, este grupo ele já está dividido, ele se uniu para, através desse grupo, vencerem uma eleição. Venceram a eleição. Durante 4 anos, Douglas, eu nunca vi tantos episódios trágicos e tantas situações que prejudicaram a imagem do clube. E, ao final, praticamente, dessa gestão, que se encerra agora em dezembro, né? O que nós notamos? Um grupo fragilizado, dividido, diversas facções políticas internas na própria situação. Você, às vezes, acredita certos problemas à oposição, mas a oposição na qual hoje a situação são membros da própria situação. Então, dividem o mesmo espaço. Dividem o mesmo espaço. Então, é muito preocupante esse tipo de... Você pode ter uma oposição construtiva de ideias, de projetos, de críticas. Eu acho isso tudo muito positivo. Mas nós temos exemplos em co-irmãos aqui, inclusive de São Paulo, que quando tiveram divisões como essa, internas, realmente foi uma tragédia em termos de perspectiva de títulos, de futuro, de progresso do clube. Então, enquanto estão se discutindo aqui, como aconteceu, eu achei isso, enquanto o presidente está preocupado em desmentir a oposição, de apresentar aí justificativa das carteirinhas, os clubes estão reunidos com a presidente da República, quando lá estão sendo discutidos os principais assuntos. Olha a prioridade. E o Santos estava onde? E o Santos, não sei onde estava o Santos. Estava discutindo... Então, por aí você vê fantasma. O nível, a visão em termos de dirigentes, nas quais muitos deles não conhecem a história do clube, não estão enraizados com as suas famílias e não têm conhecimento daquilo que representou o passado e daquilo que possa ser de futuro. E creio que, se você for fazer uma análise nas mais diversas áreas, você vai notar que, através desse sentimento que eles tinham desde a época de eleição até hoje, eles permanecem. É um sentimento de rancor, de revanchismo. Que não leva a lugar nenhum. Nenhum. E entre eles, continuam. Então, se fecham num ciclo onde, ao invés de nós estarmos pensando no Santos com ampliações, vendo o CT, vendo outros projetos que sejam realmente de engrandecimento da agremiação, nós estamos estáticos, estamos ali só... Você acha que isso pode se refletir em campo também, Marcelo? Não tenha dúvida que isso se reflete. Você nota, Douglas, atletas jovens que são parte dessa história desde a base, que cresceram conosco desde os 9, 10, 11 anos, eles hoje nem permanecem no Santos. Você vê Neilton, Vitor Andrade, jogadores nas quais o Santos investiu muito, que precisa de um retorno desse investimento, porque são atletas que exigiram despesas durante a sua trajetória, que pura e simplesmente saem do clube sem nenhum tipo de retorno. Então, é muito preocupante essa situação. Nessa preocupação, Marcelo, o seu nome ele surge como candidato na sucessão, você não quer participar dessa eleição, não discutiu ainda com o seu grupo, com a família? Tem como antecipar essa discussão? Não, veja só, Douglas, nós permanecemos 10 anos no Santos. É um tempo muito longo, muito. E saímos muito recentemente. Então, meu projeto de vida hoje não envolve, não tenho nenhuma expectativa no retorno. Quero ajudar. Eu preciso entender
os candidatos, quero entender os projetos que existam nesses grupos, para você realmente ter... Mas creio que esses grupos, eu tenho até conversado muitos deles, nós não podemos ter tanta fragmentação no clube. Nós temos muitos grupos hoje, nas quais eles devem estar mais unidos, sem vaidades... do que a favor. Em termos de projetos, de propostas. Não dessa maneira como estamos. Nós estamos vendo, não, se esse está, eu não vou. Se o outro está, eu também não participo. Então, creio que todos já estão se conscientizando. Noto que através de reuniões como essa, quando nós tínhamos discussão a respeito do voto pela internet, os grupos se uniram, discutiram, debateram e conseguiram uma vitória expressiva em termos de conselho, porque, afinal de contas, o grupo do conselho, grande parte dele pertence à situação e entendeu a mobilização da oposição e votou, no sentido da precaução. Nós não estamos contra a modernização, nem eu, de forma alguma, contra a modernização, até porque nós investimos demais nessa parte de informática para que o clube acompanhasse. Agora, nós temos que adotar medidas com uma precaução de ver, no caso, se o sistema é um sistema realmente confiável. Nós não podemos colocar em risco, como estão sendo feitos constantemente, a credibilidade e a imagem do Santos Futebol Clube. Marcelo, um outro aspecto ainda para a gente terminar esse bloco falando do Santos Futebol Clube é a respeito da grandeza do Santos e a proximidade do término da Copa. A gente viu aí a decepção da seleção brasileira, aí muitas críticas, e numa Copa, como em qualquer jogo de futebol, o que aparece de comentaristas e de analistas futebolísticos, né? Porque todo mundo sabe, menos o técnico. Qual a sua análise com relação a essa Copa em que foi uma decepção para nós brasileiros? A emoção ao cantar o hino e a decepção ao ver os nossos jogadores não defendendo com tanto amor a camisa da seleção brasileira? Olha, Douglas, eu acho que em termos de evento foi sensacional. Foi um evento fantástico, uma repercussão internacional perante a imagem do país, que até então era uma imagem em termos de chamuscada, né? De desorganização. Exato. Então, nós mostramos um turismo forte nas principais cidades, Rio, Belo Horizonte, Manaus. Brasília. Os turistas saíram realmente encantados com as belezas do Brasil. Eu acho que, em termos de evento, foi um evento que selou e deu uma imagem muito positiva do Brasil para o exterior. Em termos técnicos, eu acho que o futebol hoje ele está muito nivelado. E o Brasil, especialmente através desses críticos, desses engenheiros de obra pronta, que eu digo, né, eles vêm analisar sempre o resultado. Então, o resultado poderia ser a vitória do Brasil, a vitória de A, B, C, ou nesse ano foi a vitória da Alemanha. Então, criam na Alemanha, né, um exemplo de futebol a ser seguido, que eu acho que nós temos os seus pontos positivos. Óbvio que existem os seus pontos positivos, mas o futebol brasileiro, ele tem a sua característica, que é a ginga, a malícia, e que isso nós estamos perdendo. Por quê? Porque o futebol brasileiro, ele está preparando atletas, formando jogadores para o mercado internacional. Muitos deles, às vezes, nem se formam aqui. Eles já vão para fora. Eles já vão para fora e já criam um tipo de costume que é um costume europeu e de outros centros. Nós precisamos preservar o quê? A característica do brasileiro, que sempre foi um diferencial. É o Neymar, é um atleta como o Paulo Henrique Ganso, outros jogadores de nível, de talento, que o futebol brasileiro possui. O futebol brasileiro constantemente está entre os melhores do prêmio da FIFA. Então, o problema não é o talento, o problema é que nós estamos, às vezes, precocemente perdendo jogadores muito jovens. Esses atletas não estão desenvolvendo as suas atividades normais e naturais nos centros de formação, nos clubes. Esses centros de formação dos clubes no Brasil, muitas vezes, são influenciados por empresários
que querem apenas negociar os atletas. Querem ganhar financeiramente. Sempre o clube fica órfão e não detém os poderes dos direitos federativos desses atletas, perdem precocemente, praticamente não ficam, como eu citei há pouco, 2, 3 jogadores nossos que saem da maneira como entram e saem e você não recupera nenhum patrimônio. Então, acho que no Santos, especialmente, nós fizemos um trabalho onde nós desenvolvemos com ex-atletas, Zito, Formiga, Abel, muitos grandes atletas que desenvolveram uma política de trabalho que era uma política para a valorização do indivíduo, com aulas, com parte de escola dentro do clube. Tinha toda uma preparação, então, é uma estrutura diferenciada onde a família está sendo assistida e ela não depende de empresários, e sim do clube para permanecer desenvolvendo a sua atividade. Então, acho que faltam alguns detalhes nos clubes brasileiros para que a gente remodele o plano inicial do talento, da ginga, da malícia que o futebol brasileiro que é a característica nossa. Até porque a Alemanha ela ficou 24 anos sem ganhar um título. Exatamente. Sediou em 2006 as 2 Copas anteriores no próprio país e perdeu. Viu a Itália ser campeã. Exato. Então, temos que ter cautela, cuidado, mas, óbvio, aprimorarmos esse sistema, principalmente na formação, para nós resguardarmos os principais talentos no Brasil. Rapidamente, só finalizando o segundo bloco, Dunga, concorda com a convocação do Dunga? Não concordo, não concordo com o Dunga. Eu acho que, também que haja uma capacidade, que ele tenha a sua história, eu acho que exigia um outro tipo de profissional nesse momento, até visando as Olimpíadas e um processo de renovação que precisa acontecer no futebol brasileiro. Tá certo. Rápido intervalo, na sequência, o último bloco no programa especial de 1 ano do Hora Geral aqui na Santa Cecília TV. Estamos conversando com Marcelo Teixeira e, lógico, no próximo bloco o Marcelo vai falar das novidades do sistema Santa Cecília de comunicação, a universidade, o colégio, para que você possa também participar dessas inovações, da contribuição da universidade com a nossa região metropolitana. Eu volto já com Hora Geral.